meus queridos, página 93, questão 12. No interior de um elevador em movimento, um corpo está pendurado ao teto através de uma mola, conforme o esquema. Então tem um elevador e dentro desse elevador tem um corpo amarrado a uma mola. Em determinado instante, um observador percebeu que a mola tinha aumentado o seu elongamento. No instante em que a mola estava aumentando o seu elongamento, o elevador podia estar... Peraí, deixa eu pensar. Para essa mola se esticar, esse corpo, por inércia, tem que continuar enquanto o elevador está parando. Então, por exemplo, o elevador podia estar descendo com a velocidade cada vez menor, velocidade para baixo com aceleração para cima. Isso faria com que esse objeto, por inércia, continuaria o movimento dele para baixo. E já que o elevador estava reduzindo de velocidade, a mola ia ter que fazer o papel de tentar fazer a velocidade desse corpo diminuir, já que ele ia querer continuar com a velocidade original, por inércia. Isso faria com que a mola se esticasse. Ou esse objeto poderia, esse elevador poderia estar indo para cima, só que com uma velocidade cada vez maior. Ou seja, o que importa para que essa mola se estique é que a aceleração do elevador seja para cima. Não importa se a velocidade dele vai ser para baixo ou para cima. Não importa se o elevador está subindo ou descendo. O que importa é como a velocidade dele está mudando. A velocidade dele tem que estar aumentando nessa direção. O que significa diminuir enquanto ele vai para baixo ou aumentar de velocidade enquanto ele vai para cima. Descendo em movimento retardado. É verdade, né? Se ele desce em movimento retardado, é uma opção. Letra B. Subindo em movimento uniforme. Não, movimento uniforme, a mola vai ficar esticada como se o objeto estivesse simplesmente pendurado a ela. Sem movimento, sem se elongar mais ou menos do que já estava. Descendo em movimento uniforme. Não, movimento uniforme não me serve. Subindo em movimento retardado. Não. Subindo em movimento acelerado também me resolve. Descendo em movimento acelerado. Não. Se for descendo, tem que ser em movimento retardado. Mantenha a letra A. Certo? Então pensar na inércia pode ser uma boa maneira de matar essa questãozinha. Show de bola. Quem dá mais? 7, vou fazer de vocês todas. Não vou deixar ninguém na mão. Página 103. Questão 77. Qual dos gráficos representa a energia mecânica, soma das energias cinética e potencial, em função do tempo para um objeto lançado verticalmente para cima, desprezando o atrito? Pessoal, quando eu lanço um objeto verticalmente para cima, vocês têm que entender que à medida que ele sobe, a velocidade dele diminui, mas a altura aumenta. Quando ele atinge o ponto mais alto, a velocidade dele é 0 e a altura dele é máxima. Se ele disse para mim que a energia mecânica é a soma da energia potencial gravitacional mais energia cinética, eu tenho que entender que durante a subida a velocidade está diminuindo. E se a velocidade está diminuindo, a energia cinética também está diminuindo, porque ela depende da velocidade. E a altura aumenta. E como a altura aumenta, a energia potencial gravitacional aumenta também. Ou seja, toda a redução de energia cinética é compensada pelo aumento da energia potencial gravitacional. E se ele fala para desprezar atrito, se não tem atrito para mexer na energia total do sistema, a energia mecânica tem que se manter constante, porque assim são os sistemas conservativos. Nos sistemas conservativos, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Sistemas conservativos são aqueles que não existem atrito, por exemplo. Por isso que, mesmo que eu não tivesse os gráficos para escolher, eu deveria escolher pensar num gráfico que a energia mecânica se mantém constante com o passar do tempo. Certo?
aumentando do além, não faz sentido. No segundo gráfico, a energia está diminuindo do além, não tem atrito para diminuir a energia, não faz sentido. No 3 está correto. O gráfico 3 muito me interessa. Letra C. O gráfico 4, a energia começa aumentando, depois começa a diminuir, não faz sentido. No gráfico 5, a energia aumenta, também não faz sentido. Sistemas sem atrito são sistemas conservativos, a energia mecânica foi constante. Na subida diminui a velocidade, aumenta a altura para compensar. Certo? Já vou fazer a da colega lá também. Isso, obrigado. Página 231, exercício 305. Página 231, exercício 305. A figura representa o gráfico da temperatura de uma amostra de 10 gramas de certa substância, que inicialmente encontrava-se na fase sólida, em função da quantidade de energia absorvida. O calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama é... Pô, peraí, primeiro então a gente teria que se tocar que a fusão está ocorrendo no primeiro patamar, né? E já sei até que a temperatura de fusão é 60 graus Celsius. Mas o que me importa é saber que ele recebeu uma certa quantidade de caloria, que foi do 20 até o 40 durante a fusão. Assim eu descubro que a quantidade de calor recebida de 20 até para 40 foram 20 calorias. Aí eu vou na fórmula que a gente chama de quimolesa, né? Fórmula do calor latente. Sei que o corpo recebeu 20 calorias para fundir. E sei que a massa do corpo é 10 gramas, estava no enunciado. Está multiplicando, passa dividindo, assim eu descobri que o calor latente de fusão para esse objeto é 2 calorias por grama. Baixo, né? Um calor latente de fusão muito baixo. Letra B. Então, o importante é o aluno perceber, né, que aqui estava aquecendo o estado sólido, aqui estava aquecendo o estado líquido, então a fusão ocorreu naquele patamar. Através do gráfico descobrimos a quantidade de calor e no enunciado tinha massa. Jogamos no quimolesa e matamos o calor latente de fusão. Só deixa eu fazer aquela moça lá que ela estava... Já vou fazer a tua, parceiro. Muito obrigado. Pô, parabéns, galerinha. Estou muito satisfeito de ver um monte de gente com as dúvidas. Sem esse momento, sem tu me confessar tuas dúvidas para que a gente possa discutir junto elas, eu não tenho muito mais ferramentas para te ensinar física. Por isso, fico muito satisfeito de ver o pessoal aí agoniado com as dúvidas. Isso é muito importante. Página 107 é a questão 104, é isso? Muito obrigado, querida. Que vamos! Quando um carro dobra uma esquina sempre a 30 km por hora, foi isso que ele disse, quando um carro dobra uma esquina sempre a 30 km por hora, então aqui estava o carrinho a 30 por hora e de repente o carrinho está para lá a 30 por hora. Não escutei nada. Aumenta o módulo da quantidade de movimento. Não, né? Quantidade de movimento é M vezes V. A massa do carro não mudou. A velocidade do carro só mudou em direção, né? Então dizer que aumenta a quantidade de movimento é falso. Letra B. Diminui o módulo da velocidade. Para diminuir o módulo do movimento, ou tem que diminuir a massa, ou tem que diminuir a velocidade. O carro não perdeu massa. Ah, professor, o carro gastou combustível ao fazer a curva. Porra. Gostei de ver o teu raciocínio, mas acho que não. Letra C. Não varia a sua quantidade de movimento? Varia. Varia porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e aí mudou a direção, mudou a quantidade de movimento? Varia. Certamente variou sua quantidade de movimento? Variou. Variou porque é uma grandeza vetorial e quando um vetor muda de direção ou sentido, varia. Não se pode garantir que variou. Variou sim. Variou porque é uma grandeza vetorial, certo? Então mudou a setinha, mudou a grandeza. Vamos fazer essa saideira aqui enquanto... É o Vespa agora? Ah, pra que geografia? Não serve pra nada. Não, uma piadinha tosca, uma piadinha idiota.
vez para falar que é um cara que eu estou defendendo muito pra ele. Defendo muito. Putz! Uma massa M de gelo, pressão atmosférica inicialmente a uma temperatura de 16 graus. Engraçado. Gelo, tá menos, tá lá, menos 16. Requer uma energia de 320 joules para a sua temperatura se elevar até zero. Para a fusão do gelo são necessárias 3.200 joules. E para a água resultante do gelo atingir a temperatura de 80, são necessários mais 3.200 joules. De quanto é o aumento de energia interna da massa M em joules? Alzheimer. Página 164, questão 34. Tu vê, ó, o cara recebeu 320 joules para poder chegar a zero. Recebeu mais 3.200 joules para fundir. E depois recebeu mais 3.200 joules para chegar a 80. Ao todo ele recebeu 6.720 joules. E quando ele recebeu essa energia, as suas moléculas começaram a vibrar diferente, né? Estava vibrando um pouco, wing, wing. Aí foi recebendo energia, wing, 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 wing. Foi vibrando mais e foi mudando a sua energia interna. E a mudança total foi tudo que ele recebeu. Tudo que esse corpo recebeu variou a sua energia interna. Então era mais uma pegadinha para ficar confuso. Primeira vez que eu fui fazer essa questão, eu pensei, poxa, eu acho que eu não devo considerar o calor latente, o calor da mudança do físico. Mas essa mudança do físico, ela mexe com a vibração das moléculas, então mexe na energia interna, porque afinal a energia interna é a soma da energia cinética das moléculas, certo? Então era só somar aquelas energias mesmo. Valeu, galerinha, muito obrigado pela paciência e pela atenção, daqui a pouco tamo junto!